Bom dia, povo de Deus! Estamos aqui hoje, exatamente o último dia da semana. Estamos na vitória, né? Chegamos no dia 17 de janeiro de 2026, né? Sábado, o último dia da semana. E estamos aqui entrando na sua casa, na sua residência, no seu coraçãozinho, sentando à mesa com você, com o café com Deus Pai, ô glória! E aí, baseado em Mateus, capítulo 7, versículo 3, o tema hoje é fuja da armadilha do orgulho. É desafiador, né? Mas a gente vence. Vamos lá, diz assim a palavra: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Mateus se expressa, né? A temática do nosso Café com Deus hoje fala o seguinte: o orgulho é uma venda que nos impede de enxergar o que está em ruínas dentro de nós. Gente, o orgulho, ele é cruel. Mas eu costumo dizer que o orgulho é uma lepra. Mas a gente vence com Jesus na vida, tá certo? Então vamos lá à nossa história de hoje. O orgulho é uma das armadilhas mais perigosas em que alguém pode cair. Ele nos leva a pensar que somos superiores demais. Pessoas e nos cega em relação às nossas fraquezas e imperfeições. Ele nos leva a pensar que somos pessoas superiores às demais pessoas. E nos cega em relação às nossas fraquezas e imperfeições. Usamos uma lupa, um zoom, para aumentar os erros dos outros e colocarmos uma venda para ignorar os nossos. Por nos considerar melhores, oramos para que Deus abra os olhos do próximo e ajude a se arrepender. Reclamamos do cônjuge, filhos, familiares, trabalho, pais, de tudo. No entanto, a mudança deve começar em nós. Antes de orar pelo seu próximo, ore por você mesmo. Ore por você mesmo. E peça a Deus que ajude a enxergar suas fraquezas, fragilidades e lhe mostre como você pode melhorar. Ele vai mostrar a você. Não podemos ser como os hipócritas que apontam o dedo acusador para o outro, mas se esquecem de que são igualmente carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Pessoas orgulhosas contam vantagem de suas conquistas sem perceber que de nada vale uma boa ação se a intenção não for verdadeira e baseada no amor. A palavra diz que você tem que dar com uma mão que a outra não veja. Porque o ser humano, ele é tendencioso a se sentir poderoso. E nós não passamos de pó e cinza. Não somos nada. A Bíblia diz que viemos do pó e para o pó voltaremos. Precisamos aprender a olhar para nós mesmos. Pedir a Deus que retire de nós o orgulho que nos impede de ver a verdade. O Senhor não quer que lhe entreguemos gestos e ofertas como se isso pudesse de alguma forma aumentar a nossa pontuação no ranking divino. Pois em Salmo 51 está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Está lá no versículo 17 do Salmo 51. E aí eu convoco
a você a olhar para você mesmo, de acordo com a verdade, e pedir a Deus para ajudá-lo a se tornar manso e humilde de coração, assim como Jesus. Está lá em Mateus 11 e 29. Isso é muito importante, muito importante. Eu marquei aqui que é muito forte essa passagem. Dentre as três, eu vou falar essa. Não podemos ser como os hipócritas. Amados, a hipocrisia, ela maltratava até Jesus quando ele andava na terra. E fuja da armadilha do orgulho. O orgulho é uma venda que nos impede de enxergar o que está dentro de nós em ruínas. Lembra de Naamã? Eu preguei sobre ele ontem, na igreja que eu fui. Ele, por ser um comandante, ele queria ser respeitado e honrado onde ele chegasse. Mas ele era leproso, ele era honrado de guerra, tinha vários troféus, era um herói de guerra. Mas aí ele era doente de lepra. E ele teve a felicidade de receber uma menina crente na casa dele para trabalhar, ajudar a esposa dele. E aí a menina, vendo o clamor e o desespero da esposa, né, ter que estar com um homem desse todos os dias, fedido de enfermidade, dormir com ele, imagina. E a menina falou: minha senhora, lá em Israel tem um profeta que ele ora e Deus faz o milagre. E aí ele ficou sabendo. E a palavra diz que ele foi atrás. E quando ele chegou lá, ele achava que o profeta ia sair, ia bater continência. O profeta nem saiu de casa, irmão. Ele mandou o servo dele, Geazi, falou: vai lá na esquina lá onde ele está e diz para ele que ele vai no Jordão e dê 7 mergulhos. E diz a palavra que quando Geazi disse para ele essa história, ele falou: é o quê? Não acredito, né? Eu pensei que ele vinha aqui me receber, ficar de pé, bater continência, papapá, né? Ele era o bam. Mas acontece que diante do cenário onde Deus está, você é apenas servo, mais nada. E naquela época, o homem de Deus, o profeta de Deus, era extremamente respeitado. Hoje existe alguns furos em relação a profetas, mas naquela época era muito forte, né? E aí, quando ele entende que o profeta não vai sair e que foi o recado dado e o homem de Deus não aparece mesmo e acabou a história, é porque quando Deus quer, é assim. Quando Deus quer, é assim. Fazer o quê, né? Deus usa de várias formas. E aí ele entende que ele vai ter que ir para o Jordão e aí ele faz uma reclamação. Mas, rapaz, ele podia ter me enviado para os rios de Damasco, Abana e Fafá, né? Rios maravilhosos, limpos, né? O Jordão era sujo, água suja, né? Barrenta. Mas aí Deus usa de misericórdia para com um dos seus soldados, né? A ponto de saber que o comandante era difícil. E aí o rapaz fala: pai, faz isso não. Se ele mandasse o senhor ir para outro lugar mais difícil, o senhor não ia ter que fazer? Então faça isso não, vá no Jordão, dê os 7 mergulhos. E diz a palavra que ele deu o primeiro mergulho. E lá o batalhão todo olhando para aquele homem, né? Abatido e humilhado. Quando o Naamã entra dentro do rio Jordão, ele é abatido na hora que ele tira a roupa, porque todos estão vendo a sua nudez, todo ferido, leproso. Ele já começa a ser quebrado o orgulho ali. Foi por isso que Deus deu ordem para ele ir para o Jordão. Porque ele não podia tomar banho numa piscina toda limpa. Ele tinha que tomar banho na água suja, porque ele estava sujo. A palavra diz que quem está sujo, suje-se mais ainda. Porque quem limpa é quem deu a ordem. E aí ele entra. A primeira humilhação dele é tirar a roupa diante dos seus soldados. Todos viram a sua fraqueza. Ele entra, né? Quando ele entra nas águas sujas,
Ele dá o primeiro mergulho, que ele sobe, nada acontece, continua leproso. Segundo mergulho, subiu, ainda continuava leproso. Terceiro mergulho, subiu, ainda continuava leproso. Quarto mergulho, subiu, ainda continuava leproso. Quinto mergulho, subiu, ainda continuava leproso. Sexto mergulho, o número do homem, subiu, olhou para os seus soldados, ainda estava leproso. Eu imagino ele dizendo, não vou mais, vou desistir. E os mesmos diziam, não, o senhor já veio até agora, já deu 6 mergulhos. A ordem foi 7, dê 7. E quando ele desce no 7º, que ele sobe, a palavra diz que a pele dele estava limpa, feito bebê, feito uma criança. E o milagre aconteceu. Por quê? Porque o limite do homem era 6, o número do homem. Mas no 7º mergulho é o número de Deus, né? E aí ele já se levanta curado. Não só da lepra, mas do ranço, do orgulho, né? Da soberba, do excesso de poder, né? De autoridade ao máximo, achando que era a última Coca-Cola do deserto, né? E aí Deus chega e dá vitória àquele homem